Olá pessoal, boa noite. Vamos cultivar a fé que nos liga ao Messias Meixo Sama. Esse ensinamento que vou ler agora, ele vai da página 41 a 57 e é dividido em parte 1 e parte 2. Então, farei 2 vídeos, este da primeira parte e o seguida da segunda parte, ok? O título, do ensinamento de Meixo Sama: a grande revolução da agricultura, a certeza de 50% do aumento da produção de arroz em 5 anos. Há mais de 10 anos, descobri e venho preconizando o método de cultivo da agricultura natural, que permite obter farta colheita sem o uso de adubo químicos e de esterco, e utiliza apenas compostos naturais. Naquela época, mesmo que eu me voltasse aos agricultores tentando convencê-los e fazer com que confiassem, quase ninguém me dava ouvidos. E apesar de ter me esforçado muito, não obtive resultados satisfatórios. Entretanto, desde o início, é minha convicção que uma vez que esse método representa a verdade absoluta, certamente chegará o dia em que os agricultores entenderão e perceberão que se não for dessa forma, eles jamais serão salvos. Ao mesmo tempo, como consideram que o próprio destino da nação está comprometido, cheguei ao dia de hoje sem me curvar nem esmorecer. No entanto, não sei se feliz ou infelizmente, hoje, quando chegamos à grave situação que eu temia, tenho não só a forte sensação de que devemos fazer com que os agricultores, os japoneses em geral, passem a entender o cultivo agrícola natural. Do mesmo modo, comecei a vislumbrar uma grandiosa luz no futuro do nosso método agrícola. E finalmente, com a chegada do momento certo, sou levado a realizar uma ampla divulgação, e que também ajudou na implantação dessa forma de cultivo foi o fato de que eu sou um religioso, pois não foram poucos os fiéis que, embora estranhassem bastante minha teoria, acreditaram e passaram a praticá-la, o que lhes possibilitou constatar os resultados positivos em um espaço de tempo relativamente curto. Desde então, vem crescendo o número de simpatizantes e, recentemente, não só os fiéis, mas os agricultores de fora da esfera da igreja passaram a se interessar pela nossa agricultura. O senhor Sadao Kanezaki, oficial do Ministério da Agricultura e Meio Ambiente, apresentou, sob um ponto de vista técnico, o resultado de uma rigorosa pesquisa realizada por vários anos, que reconhece o surpreendente resultado do cultivo natural, o que me causa uma contida satisfação. A razão de minha alegria é que como nosso método de cultivo é norteado por preceitos religiosos, as pessoas em geral tendem a considerá-lo supersticiosos. Todavia, creio que a declaração desse técnico do Ministério terá uma grande influência para anular essa imagem. Não resta dúvida de que
O maior problema do Japão da atualidade é a escassez do nosso alimento principal. Após a guerra, vimos que não só o nosso território foi reduzido, como também a população vem aumentando progressivamente. Chegamos atualmente a 84 milhões de habitantes e a situação acabou se tornando ainda mais tensa. Este ano, por exemplo, temos um déficit bem acima de 3 milhões de toneladas de arroz. Com muito esforço, conseguimos ao menos estabilizar a situação. Contando com a importação do produto de vários países, uma vez que o valor da importação chega a mais de 100 bilhões de ienes, a economia nacional encontra-se em um patamar realmente difícil. Se esta questão não for solucionada, o futuro do Japão será preocupante. Além do mais, dependendo do cenário mundial, não se sabe enquanto nem que tipo de situação poderá se instaurar. Por essa razão, precisamos assegurar a todo custo uma quantidade básica necessária para essa população. Assim sendo, o governo e os agricultores estão se empenhando ao máximo neste sentido, mas, infelizmente, não têm obtido sucesso. Da mesma forma, observa-se até mesmo uma tendência na redução na produção. Este ano, por exemplo, em comparação com o ano passado, houve uma diminuição de cerca de 450 mil toneladas na produção. E pelo pouco resultado que se pode esperar do controle da natalidade incentivado pelo governo, prevê-se um aumento demográfico anual superior a 1 milhão de habitantes. Portanto, nada pode ser feito em relação a essa grande crise, a não ser aguardar a ocorrência de um milagre marcante. Então, por que nosso país não consegue produzir arroz na quantidade necessária para alimentar a população? Este é um ponto fundamental que estou querendo expor. O fato é que havia um grande equívoco no método agrícola empregado até hoje. A utilização de adubos artificiais, como os fertilizantes químicos ou estercos. Todavia, ninguém se dera conta desse fato. Por que será que não se conseguiu perceber até agora um erro dessa dimensão? É porque ao longo do tempo, inconscientemente, todos acabaram sendo tomados por um tipo de superstição em relação ao adubo. Como descobri esse erro, senti fortemente que eu tinha que despertar as pessoas dessa ilusão e realizar a grande revolução do método agrícola. Por essa razão, criei esse movimento. Desejo expor minuciosamente o princípio e os procedimentos do nosso método agrícola, que permite a obtenção de fartas colheitas, utilizando apenas compostos naturais. Antes, porém, vou explicar o resultado do método do cultivo natural, baseado na média alcançada pelos praticantes de todo o país. Por meio do nosso método de cultivo, no prazo de 5 anos consecutivos, será possível obter um aumento de 50% na produção. Imagino, as pessoas em geral certamente não conseguem acreditar, considerando que, atualmente, a safra normal anual seja de 9 bilhões e 450 mil toneladas, 9 milhões e 450 mil toneladas. Com o aumento de 50% seria 14 milhões e 175 mil toneladas. Mesmo
mesmo que os japoneses comam à vontade, haverá um excedente de 1,5 milhão de toneladas. Por conseguinte, ao invés de importar, o Japão terá que exportar esse excedente. E não somente isso, trata-se de um método maravilhoso, uma vez que os gastos com adubos são dispensados e os danos causados pelas pragas reduzidos a uma parte do que vemos hoje. Concomitantemente, os prejuízos causados pela tempestade e enchentes serão reduzidos a menos da metade. E, consequentemente, os trabalhos provavelmente diminuirá drasticamente. Tudo isso se refere somente ao arroz, mas este método de cultivo se aplica também à produção agrícola em geral. Explicarei isso brevemente. Em primeiro lugar, todos os legumes, hortaliças cultivadas pelo método natural apresentam naturalmente excelentes resultados. Por exemplo, as batatas doces são gigantescas, de 1 tonelada, de um tamanho surpreendente, como a maioria pesa em média 2 kg, a safra seguramente dobrará quando comparado aos cultivos convencionais que usam adubo. Os grãos também serão maiores e verão um aumento de sua produção, sendo fácil triplicar a colheita. Os nabos são bem brancos, suaves e de consistências macias, na medida ideal, saborosos. As hortaliças apresentam boa coloração e não são carcomidas pelos insetos, sendo macias e deliciosas. Além desses, o milho, a melancia, a abóbora, todos os cereais, os legumes, as hortaliças ou os frutos apresentam ótima e inimaginável qualidade. Merece uma menção especial o extraordinário sabor dos produtos do cultivo agrícola natural. Quem experimenta o sabor do arroz, do trigo e das hortaliças da nossa produção, provavelmente nunca mais terá vontade de comer os produtos obtidos com adubos. Atualmente, eu também consumo apenas os produtos naturais e, felizmente, o número de praticantes desse método aumenta tanto a cada dia que, ultimamente, já não consigo consumir tudo que recebo. O mesmo ocorre com as frutas. Após a suspensão do uso de adubos artificiais, não só a produção, como também a qualidade e a receita decorrente de sua venda aumenta a cada ano. Dessa forma, todos têm se mostrado agradecidos. Em se tratando das flores, estas são maiores, suas cores mais vivas e belas, e quando usam na vivificação floral, geralmente duram mais, deixando os praticantes dessa arte extremamente satisfeitos. No cultivo agrícola natural, ocorre uma tendência de diminuição das pragas. Na verdade, os adubos sintéticos provocam o seu aparecimento. Por esse motivo, é óbvio que eles deixarão de surgir se tais adubos não forem mais aplicados. Todavia, na tentativa de experimentá-los, utilizam-se naturalmente os inseticidas e os defensivos agrícolas de forma abundante, os quais, na verdade, penetram no solo e se tornam a causa da proliferação de insetos nocivos. Ou seja, tudo é causado pela ignorância e nos causa pena. Ultimamente, podemos dizer que sofremos a ação da tempestade e enchentes anualmente, mas os prejuízos têm sido menores no cultivo natural. O que ocorre é que quando as plantas absorvem adubos sintéticos, enfraquecem acentuadamente.
Ou seja, descobri o seguinte: no momento em que as plantas se impregnam tanto de esterco como de adubos químicos, estes se tornam tóxicos e, por sua vez, servem de alimentos para as pragas, ocasionando sua propagação. E ainda, dependendo do tipo de adubo, há tipos que dão origem a micro-organismos que se alimentam da própria planta e vão se multiplicando. Se surgirem na raiz, devastam as radículas, deforando-as e provocando o enfraquecimento do vegetal. Esta é a causa do secamento das folhas, da quebra do caule, da queda das flores, da má formação do fruto, da atrofia das batatas inglesas e outros problemas. Mesmo que não seja na raiz da planta, inúmeros tipos de micro-organismos se desenvolvem. Se a planta for saudável, terá força para erradicá-los. Entretanto, como já afirmei, se a planta se encontra enfraquecida devido à aplicação de adubo, ela acaba sendo vencida pelos micro-organismos. A planta cultivada sem adubos é mais resistente aos ventos e às chuvas, não caindo com facilidade. Ainda que isso ocorra, a planta logo se reerguerá, ao passo que o cultivo com adubo permanecerá caída, ocasionando um prejuízo enorme. Poderão compreender seu motivo observando-se as raízes. Nas plantas cultivadas sem adubos, a própria raiz é mais numerosa e profunda, por conseguinte, a fixação é bem mais forte. Outro ponto característico, seja com o arroz ou com outras hortaliças e legumes, é o tamanho das folhas, que são mais curtas. Os agricultores já sabem que em todas as plantas, quanto mais curtos o caule e menores as folhas, mais frutos elas dão. Em contrapartida, como a planta cultivada com adubo é mais alta e tem folhas grandes, à primeira vista aparenta ser esplêndida, mas geralmente sua frutificação é pior do que o esperado. No caso do bicho da seda, ser criado em uma amoreira livre de adubos será saudável. Os fios produzidos serão mais resistentes e brilhantes, de qualidade superior e naturalmente com uma grande produção. Tal resultado será devido ao não surgimento de doenças. De acordo com o que foi explicado acima, observamos que todos os produtos cultivados pelo método natural possuem incomparáveis vantagens em relação aos que são produzidos com adubo. É necessário que saibam o seguinte: em primeiro lugar, deve-se considerar a própria capacidade do solo, a qual foi criado por Deus a fim de produzir alimento suficiente para prover o ser humano e os animais. Dessa forma, por natureza, o solo é pleno de alimentos fertilizantes e podemos até dizer que é um aglomerado de adubo. Desconhecendo essa realidade até hoje, o homem, o ser humano, enganou-se, acreditando que o adubo é o alimento da planta. E por ter utilizado tanto adubo sintético, acabou causando inesperadamente um enfraquecimento da força original do solo. Ouvimos frequentemente que o solo japonês é ácido
A causa é exatamente o que citamos acima. Sendo assim, tudo isso não é um assustador engano? Nesse sentido, para que possamos aumentar a produção agrícola, devemos incrementar a própria força do solo ao máximo possível. E como isso pode ser feito? Além dos compostos naturais, não acrescentar nenhuma substância impura, conservando o solo sempre limpo. Basta este procedimento para que se obtenha um excelente resultado, algo impossível de se acreditar. Se nos basearmos na mentalidade de até hoje. Com base nas razões citadas acima, podemos dizer que o princípio fundamental do cultivo agrícola natural é o respeito à natureza, o que ela nos tem ensinado frequentemente, como podemos compreender quando observamos o crescimento e o desenvolvimento de tudo o que existe no mundo. Não há nada que não dependa da força da grande natureza, ou seja, do Sol, da Lua e do solo, que correspondem aos três elementos, fogo, água e terra. Sem dúvida, isso ocorre também com os produtos agrícolas, pois se os mesmos forem expostos adequadamente ao sol, bem irrigados, e se mantivermos o solo puro, a produção será maior que o necessário para o sustento do ser humano. Observem, vemos sobre o solo capim seco, folhas caídas em abundância, que se renovam completamente a cada outono. Isso ocorre para fertilizar o solo e nos ensina a utilizá-lo como tal. Os agricultores acreditam haver elementos fertilizantes no composto natural, mas isso não é verdade. O efeito original dos compostos naturais consiste em aquecer a terra e não deixar que ela resseque e endureça. Em síntese, promove a absorção da água e do calor pelo solo, fazendo com que este não fique compactado. Com base no raciocínio exposto acima, o adubo a ser aplicado ao arroz consiste em palha cortada em pedaços pequeninos a serem misturado bem à terra, algo totalmente natural. Dado que a palha é produto do arroz, é também eficaz no aquecimento das raízes. O fato de as folhas caídas das árvores e do mato seco serem bons para os hortaliças é porque geralmente nas proximidades das hortas existem bosques com folhas caídas das árvores e matos secos, o que nos mostra que devemos utilizá-los. O centro do globo terrestre é uma gigantesca massa de fogo que emana constantemente calor, isto é, o espírito do solo. O nitrogênio é o espírito, sendo também o adubo que Deus nos concedeu. O nitrogênio atravessa a superfície terrestre e, ao atingir uma determinada altitude, aí se acumula. Com a chuva, ela se precipita à superfície do solo e penetra no seu interior. Esse é o adubo natural do nitrogênio caído do céu, e sem dúvida sua quantidade é ideal, sem excesso nem falta. Há uma razão pela qual começaram a utilizar fertilizantes à base de nitrogênio. Por ocasião da Primeira Guerra Mundial, devido à falta de alimento, na Alemanha surgiu a necessidade do aumento rapidamente da produção, e daí a descoberta do método de extrair nitrogênio da atmosfera. Ao empregá-lo,
a produção aumentou. E a partir de então, esse método começou a ser difundido mundialmente. No entanto, trata-se de um resultado temporário e não duradouro. Chegará o dia em que, com o uso excessivo de nitrogênio, o solo enfraquecerá e a produção se reduzirá. Mas esta lógica ainda não é do conhecimento de todos. Ou seja, basta considerar uma situação como algo semelhante à dependência de droga. Há um fato para o qual devo chamar a atenção, ainda que se adote o cultivo natural, o grau de toxicidade dos adubos ainda existe no solo e nas sementes, poderá exercer uma influência muito grande. Por exemplo, se alguns arrozais, a partir do primeiro ano de mudança para o método natural, já se consegue um aumento de 10% na produção. Em outro, poderá até ocorrer no primeiro e no segundo ano uma redução de 10 a 20%. Finalmente, a partir do terceiro ano, o aumento será de 10 a 20%, e daí em diante, os resultados esperados serão alcançados gradativamente. Assim, não haverá erro em pensarmos que em situações normais, no primeiro ano, a produção seria igual à original. Segundo ano, haveria um aumento de 10%, no terceiro ano, 20%, no quarto ano, 30% a 40%, e no quinto ano, 50%. Sendo assim, quando o resultado é demasiadamente negativo, é porque ainda restam adubos artificiais em grande quantidade. Em tais casos, basta moderar seu efeito, misturando outro tipo de solo superficial, trazendo de outro lugar, para misturar com o solo original. Existe outro fator relevante: fertilizantes químicos como o sulfato de amônia são absorvidos pelo arroz, e quando esse veneno mortal é ingerido pelo ser humano 3 vezes ao dia, mesmo em quantidade mínima, é óbvio que acabará causando danos ao corpo sem que ele perceba. Ninguém pode afirmar que isso não seja uma das causas atuais aumento de pessoas doentes. Gostaria de enumerar rapidamente as vantagens econômicas do cultivo agrícola natural. Primeiro, os gastos com adubo tornar-se-ão desnecessários. Segundo, a mão de obra diminuirá pela metade. Terceiro, haverá um grande aumento na colheita. Quarto, os produtos de sabor inigualável e de peso maior não perdem o volume durante o cozimento. 5. As pragas praticamente desaparecem. 6. Os atuais e persistentes problemas de vermes ou outros parasitas intestinais serão solucionados por completo. Acredito que puderam compreender quão revolucionário é que grande boa nova é nosso método de cultivo. É claro que por meio da sua prática o problema alimentar do Japão será solucionado de uma vez, além de ser a força motriz para a solução de todos os problemas, principalmente os concernentes à saúde do ser humano, e influenciar positivamente a situação. Se essa técnica for difundida por todo o Japão, sua reconstrução será antecipada. E não tenho a menor dúvida de que chegará o dia em que seremos respeitados pelos demais países, como uma nação de cultura elevada. Assim, desejo fazer com que esta publicação especial seja lida pelo maior número possível de japoneses. Para finalizar, resulto
Ressalto que não tenho mínima intenção de divulgar nossa igreja por meio desta publicação, ou mesmo que os praticantes não sejam membros da nossa igreja, alcançarão os bons resultados expostos há pouco. Alicerce do Paraíso, volume 5, página 41 a 51, primeira parte. Obrigado e em breve estarei lendo a segunda parte para que vocês possam estudar. Grande abraço e até breve. Obrigado.